já viram o título da palestra, vamos perceber que realmente a própria Mãe Natureza, que é sábia, em tudo aquilo que ela tem na sua estruturação, mostra profunda sabedoria. A natureza recorre quase sempre à coesão entre os seus componentes. Esta maneira de atuar começa nas formas mais ínfimas da matéria. Os átomos, eles reúnem-se para compor as células. Estas entre si aglomeram-se, dando lugar aos tecidos. E estes, por sua vez unidos, constituem os órgãos, os músculos, que por sua vez também, devidamente interligados, dão forma e funcionamento aos corpos. Quase nada na Mãe Natureza marcha individualmente, praticamente nada. E o curioso é que na natureza tudo marcha com harmonia. Os elementos fundem-se, dando lugar ao desenvolvimento imparável do curso natural de todas as coisas. Se pensarmos bem, o ferro por si já é rijo, mas se lhe juntarmos carbono, unindo carbono, vamos transformar os elementos ferrosos numa das ligas mais resistentes, que é um metal praticamente invencível, o aço. União de duas coisas. Quando olhamos para uma corrente, vemos que um anel dessa corrente não é nada. Se ele estiver isolado, não presta para nada. Nada vale. Mas se unirmos um a outros e a outros, muitos elos interligados, vamos formar uma cadeia capaz de segurar, de puxar ou elevar pesadíssimos engenhos com pesos extraordinários. Olhando ainda para a imponência das árvores, aquelas árvores frondosas que tantas vezes colhem o nosso olhar com admiração, essas árvores só estão de pé e só resulta essa posição porque ela se aliou às suas raízes. Sem elas, a árvore não se alimentava. Sem elas, a árvore não crescia e o equilíbrio não era possível. A árvore tombaria. Então, diante de tudo isto, constatamos que apenas o homem, na sua ânsia de poder e posse, prefere dividir para enfraquecer e depois poder governar arbitrariamente a seu belo prazer. Aconteceu assim em todas as brilhantes civilizações, mas, como nós sabemos, elas desapareceram. Desapareceram quase todas sem deixar rastro. Se não fossem alguns monumentos, e a grande maior parte em ruínas, ou até as escavações arqueológicas para provar a existência dessas civilizações, nós nem sequer saberíamos que elas existiram. Há um escritor que diz que sob as camadas de areia dos desertos e debaixo das águas profundas dos oceanos estão as cidades famosíssimas da antiguidade. Cartago, no seu grande promontório, também as grandes cidades gregas da Sicília, todas elas estão dormindo o sono multimilenário que a morte lhes concedeu. É assim que o admirável escritor Léon Denis faz o início da introdução do seu memorável livro Além da Morte. Prosseguindo, ele com interessantes interrogações. Que é a vida? Que é a morte? Afinal, de que teria adiantado os anos gloriosos daqueles locais e dos seus habitantes, se em determinado momento veio a morte e de um golpe lhes arrebatou a vida? Depois de muito meditar,
Leon Denis concluiu que a morte não é a grande devoradora da vida e que tudo não pode acabar somente porque vem este golpe fatal, destruir os nossos sentidos físicos. Para ele, nada morre. Morrer biologicamente é transformar-se. Não obstante, a morte continua sendo um milenar ponto de interrogação que aflige as consciências e atormenta as criaturas. Quando lemos esta memorável obra, reforçamos os pontos da doutrina dos espíritos que afirma: a vida é a manifestação do Criador e não consegue ser interrompida em qualquer momento. O berço é uma porta que se abre na direção da existência carnal e a morte é uma porta também que se abre na direção da realidade eterna, porque nós somos, enquanto espíritos, imortais. Vir à Terra e da Terra sair são experiências biológicas do nosso processo de evolução. Assim, morrer um corpo não significa o fim de tudo. Pelo contrário, é abrir-se uma nova perspectiva de vida, onde poderemos constatar que o nosso espírito, como já dissemos, é imortal. Esta certeza todos a iremos ter quando o nosso corpo morrer. Imortalidade que Deus nos concedeu e que nos deve ensinar constantemente a buscarmos uma união fraterna, que nos conduza à coesão humanitária, de cuidarmos uns dos outros sempre que pudermos. Devemos então aprender com a Mãe Natureza a modificar aquilo que em muitos homens praticamente é inapto. Modificarmos esse desejo de querermos estar sós, de mergulharmos na solidão, que é infrutífera, ou o desejo de querer construir megalomanias sozinhos. A história mostra-nos no século XV, aliás no século V, na Síria, nas proximidades da cidade de Antioquia, havia um piedoso cristão chamado Simeão. Esse homem decidiu instalar-se no alto de uma elevada coluna que ele próprio construiu. Inteiramente entregue à devoção, era atendido nas suas necessidades pelos seus amigos, os seus seguidores, os discípulos que o visitavam diariamente, alguns dos quais mais tarde até o imitaram. Nesse pequeno espaço, a 18 metros de altura, que prefaz mais ou menos a altura de um prédio de 6 andares, nesses 18 metros, submetido às mais variadas intempéries e ao desconforto, Simeão passou os últimos 37 anos da sua vida sem nunca descer. Pouco tempo depois da sua morte, foi canonizado, recebendo o título beatífico de santo, sendo chamado de São Simeão, o estilista, já que em grego stilos significa pilar. Ele era o santo do pilar. Estes homens, estes ascetas, estes cristãos que nos primeiros anos do Império Bizantino permaneciam assim em pilares, pregando, jejuando e rezando, já que o ascetismo desafia as próprias necessidades básicas da natureza humana, eles acreditavam que a sua mortificação, a mortificação que eles faziam ao seu corpo físico, ajudava a assegurar a salvação de suas almas. O primeiro a fazer isto, provavelmente, terá sido ele, que subiu lá naquele pilar em 423 depois de Cristo
e lá permaneceu, como já dissemos, 37 anos. Hoje, eventualmente, se alguém tentasse realizar a mesma proeza, era quase inevitavelmente internado num hospício. Todavia, naquela altura, tais aberrações eram comuns e até consideradas atos de extrema piedade, e os seus autores diziam-se inspirados por anjos ou até pelo Espírito Santo. Embora ele tenha sido considerado santo, nós, na nossa objetividade, na nossa conclusão, teremos que pensar que ele eventualmente estaria mal inspirado, pois somente génios das sombras ou entidades brincalhonas poderiam ter sugerido aquele absurdo. O Espiritismo é uma doutrina eminentemente racionalista e exige-nos que haja discernimento nos nossos atos. Temos que saber distinguir o bom do mau, o certo do errado. Então, essa vontade de nos sentirmos sós pode ser útil, mas apenas para uma introspeção pessoal, uma meditação, conversarmos connosco mesmo, com os nossos botões, como diz o povo. Uma meditação cuidada para percebermos e encontrarmos as soluções das questões que nos inquietam ou a busca de soluções para os problemas que nos afligem e que temos de vencer. Esses momentos são necessários, mas são momentos. Jamais a solidão é construtiva na fraternidade cristã. Até a oração deve ser em conjunto. De novo vem a união para fazer a força. Por que é que será? Quando uma pessoa está em prece, ela produz ou não uma energia? Se forem muitos, essa energia não é muito maior? Com certeza. Haverá uma maior força espiritual no pedido que está sendo feito nessa oração. Será que não foi por isto que Jesus nos disse: onde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, eu estarei no meio de vós? Ele disse isto ou não? Por que é que seria? Porque um tem mais força ou porque 2 ou 3 já têm mais força? É lógico, é intuitivo. Se Simeão, o estilista, tivesse amor fraterno, ele estaria tão ocupado em socorrer os necessitados, em confortar os aflitos, que jamais seria envolvido por aquelas sugestões que o levaram lá para cima, para os 18 metros. Ora, onde permanece a luz, não há lugar para as sombras. Para muitos, ser religioso é fazer grandes contemplações ou ir frequentemente aos templos. Opinião que nós respeitamos, claro, mas é puro engano. Porquanto o templo é todo o universo e o universo é a casa de Deus. Tantas vezes este universo, sobretudo aqui neste mundo terra que nós habitamos, que Deus nos concedeu como morada, quantos desatinos nós fazemos. Desatinos que levam a que o próprio planeta, na sua forma mais primitiva e elementar, esteja reclamando connosco. Invariavelmente, o mais importante não é o que sentimos, mas é o que fazemos e, sobretudo, como fazemos. Podemos sentir as verdades mais sublimes com muita intensidade, mas elas poderão resultar nulas se nada for produzido, por não serem proclamadas ou desenvolvidas carinhosamente em favor de terceiros. Que a nossa atividade seja sempre de utilidade. Assim, conscientes do dever, pensaremos mais no próximo. E pensando no próximo, aprenderemos a conjugar o verbo amar. Vamos observar de certeza absoluta, quando amamos, o mandamento maior. Amai-vos
uns aos outros. Então, com sinceridade, partilhemos com os outros aquilo que nos propomos realizar. E para a concretização dos nossos deveres, com humildade, peçamos a sua ajuda. É o que nós fazemos aqui. Temos trabalho, a gente pede. Vai quem quer. Não criticamos quem não vai. Agradecemos aos que vão. Pois, bebendo nos ensinamentos da Mãe Natureza, sabemos todos que a união é que faz a força. Já dissemos, não é nada. 2 são poucos. 3 não são demais. 10, 20, 100 podem ser os necessários. O grande médium baiano, nosso querido Divaldo, costuma citar Joana de Ângeles dizendo: sejamos solidários, nunca solitários. Se assim fizermos, então, estaremos em condições de dialogar com os anjos. Um homem que costumava participar assiduamente de um determinado grupo espírita, um dia afastou-se e nem sequer deixou nenhum aviso. Pura e simplesmente deixou de comparecer. Após algumas semanas, aquele que era o líder natural do grupo decidiu ir visitá-lo. Era uma noite muito fria e encontrou o homem em casa sozinho, sentado diante de um grande fogo. Supondo a razão para a visita, aquele homem que se tinha afastado deu-lhe as boas-vindas. Depois, conduziu-o amavelmente até uma grande cadeira perto da lareira. E ambos ficaram quietos, esperando. O visitante não disse nada. No silêncio, ele contemplava a dança das chamas em torno da lenha ardente. Após alguns minutos, o líder examinou as brasas. Cuidadosamente separou uma brasa ardente, puxou-a para o lado. Então voltou a sentar-se e permaneceu silencioso e imóvel. O dono da casa, o anfitrião, prestava atenção a tudo e estava admirado. Mas por que é que ele estaria tão calado e tão quieto? A chama daquela brasa solitária, que tinha sido puxada para o lado, foi diminuindo. E cada vez mais ela foi diminuindo. E aquela brasa quase estava a apagar-se. Havia somente ali um brilho momentâneo. Entretanto, o seu fogo apagou-se de vez. Ficou frio. Era como se aquela brasa estivesse morta. Nenhuma palavra tinha sido dita desde o cumprimento inicial de boas-vindas. O líder, antes de se preparar para sair, recolheu a brasa fria, inoperante, sem nenhuma utilidade. Depois colocou-a de novo de volta no meio do fogo. Imediatamente ela começou a encandecer. Uma vez mais, ela já tinha calor, tinha luz, e o calor dos outros carvões ardentes fizeram com que ela retomasse a temperatura quente. Todas aquelas que estavam ali à volta contribuíram para que ela voltasse a reacender-se. Sem mais nada, sem dizer nada, o líder dirigiu-se à porta para partir. E o seu anfitrião agora tomou a palavra e disse: obrigado pela sua visita e, sobretudo, pelo seu sermão. Voltarei ao convívio do grupo. Eu percebi. É isso mesmo. Uma pessoa sozinha pode realizar algumas coisas, mas um grupo de pessoas pode revolucionar o mundo. Uma pessoa pode modificar a sua rua. Um grupo unido pode alterar uma cidade inteira.
A mensagem do Cristo é de união, porque união representa força. Vinculados a um grupo de serviço ou a uma crença religiosa, participemos, dando a nossa contribuição ativa. Só assim nós seremos úteis e ficaremos sendo semeadores do tempo melhor. Podemos ser, se quisermos, os ceareiros da nova era. A colheita que faremos em nome de Jesus irá caracterizar o nosso trabalho. Unamo-nos então em torno do bem. Vamos dar as mãos. Ajudemo-nos. Esqueçamos as opiniões contraditórias. Sempre as haverá. E avancemos na busca da aurora de novos tempos, convidados que nós estamos todos, porque nos afirmamos cristãos, estamos convidados à dinâmica do amor. Sejamos honrados continuadores da obra que o Mestre Jesus propôs, não por palavras, mas propôs com o seu exemplo. É imprescindível que nos unamos como irmãos e que, afeiçoados a um grupo que labora em nome do amor, calemos as disputas, calemos as divergências, pensando somente no bem coletivo. O trabalho a que somos chamados, nesta nossa qualidade de cristãos, é incessante. Não acabará jamais. Sempre haverá o que fazer, porque o serviço nunca estará acabado. Por enquanto, muitos ainda somos servidores imperfeitos, mas vivamos o Cristo em nossas atitudes, não deixando que opiniões pessoais ou que pequenas divergências nos distanciem uns dos outros, sobretudo afastando-nos das nossas tarefas. Abracemos os nossos irmãos que connosco vibram no mesmo ideal. Sozinhos pouco podemos fazer, juntos podemos fazer muito. Ésopo, esse grande filósofo, historiador, ele disse que do mesmo modo que a união faz a força, a discórdia leva a uma rápida derrota. Ora, se a união é que faz a força, torna-se fácil perceber o porquê da nossa fragilidade, o porquê da nossa fraqueza, porque na grande maioria das vezes não nos unimos. Esquecemos esta grande realidade que, como dissemos no início, a natureza nos mostra. Deus, na sua infinita sabedoria de Criador, não colocou nas nossas mãos apenas um dedo, colocou 5 em cada mão. E é com a união dos 5 que nós podemos fazer trabalho grande. Experimentem fazer alguma coisa sem utilizar o polegar. Não conseguimos fazer quase nada, porque não temos como segurar. Então, respeitando assim a natureza, seguindo o que ela nos exemplifica, não esqueçamos nunca. Há muito trabalho para fazermos. Todas as casas, não importa que não sejam espíritas, mas todas as casas onde se trabalha em nome de Jesus, de certeza absoluta que há trabalho. Não ponha a mínima dúvida que há trabalho. Então abracemo-lo com vontade, fazendo o quanto pudermos. Ninguém exige que se faça o que não se pode. Não era justo, não era humano. Agora, ainda que eu possa pouco, mas o pouco pode ser muito bem aproveitado. Que Jesus nos abençoe e que esta nossa mensagem de hoje nos concite à reflexão. Pensarmos, o que é que eu posso fazer um pouquinho mais? E o que respondermos a nós mesmos, ponhamos em ação e façamos alguma coisa. É tão bom trabalhar. Grande parte
das pessoas que têm vidas ativas longas, quando se reformam e não querem fazer mais nada, estiolam rapidamente. Todo aquele labor que ficou para trás, a partir daí, a pessoa vai murchando, porque não há atividade. E enquanto nós tivermos saúde e força, a atividade deve ser constante. E é nessa atividade, muitas vezes, que nós evitamos muitas doenças, sobretudo aquelas que são adstritas à terceira idade. À melhor idade, como se diz agora. Não sei quem inventou, mas ela melhora realmente não é do que foi para trás. Agora pode ser mais calma, mais tranquila, mais lenta, mas a melhor poderia ser, mas não é. Pelo menos eu penso assim, posso estar enganado. Mas sejamos úteis, mesmo nesta terceira idade ou nesta idade melhor. Vamos nos afastar de dois convidados que andam aí pelo mundo, o Sr. Alzheimer, o Sr. Parkinson, a Sra. Demência. Se dermos que fazer a nossa mente, de certeza absoluta, eles não têm lugar para entrar porque ela está ocupada, está cheia, está repleta, não há espaço para eles. Pensemos nisso. Muito obrigado.